Então vamos lá, pessoal? Prosseguindo o nosso conteúdo de revisão de filosofia, no capítulo 2, a filosofia da ciência, né? Então a gente vai refletir sobre por que a ciência se transformou numa forma de produção de conhecimento tão aceita pela sociedade, pelo mundo, né? Por que aquele conhecimento produzido pelos mitos, produzido pela própria filosofia ou pela própria religião, não é que desapareceram, mas elas não têm o mesmo patamar que a produção do conhecimento científico. Então, a gente vai analisar algumas questões em relação a isso, certo? Então, existe uma linha de pensamento que analisa o pragmatismo disso, né? Então, a ciência, ela resolve problemas práticos. Ela resolve problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, certo? Elas causam impacto direto na nossa vida. É graças à ciência que a gente tem descobertas científicas que resolvem, por exemplo, na questão da medicina, na questão de medicamento, na questão das tecnologias, das máquinas e tudo mais que a gente utiliza, certo? Então, é nesse sentido. O que levou a ciência a ser tão respeitada e venerada na sociedade atual, certo? A gente vai refletir um pouquinho sobre isso nessa aula. Então, a questão do interesse prático, primeira coisa importante a gente lembrar, né? A ciência pode melhorar a vida do ser humano, tá? A questão da tecnologia também, a tecnologia resultante do desenvolvimento científico, ela melhora a nossa qualidade de vida sempre mais, tá? E mesmo diante dos efeitos nefastos, a gente viu na aula anterior sobre isso, né? A modernidade, o homem que domina e provoca tanta destruição, a gente apela para a ciência, a gente olha para a ciência para resolver esses problemas. Então, por exemplo, aquecimento global, a questão da água, a questão da produção de alimento. Então, a ciência acaba sendo a própria possibilidade de resolver o problema, né? Então, é nesse sentido aqui, tá? Outra coisa que fala aqui também é sobre a curiosidade intelectual. Então, é próprio do ser humano querer entender as coisas, né? E o ser humano, ele vem desde lá, a ideia da própria filosofia, lá com os gregos, entender a natureza. Buscar entender a ordem, quais são as leis gerais que gerem a natureza, que regem a natureza, tá? Então, a ciência, ela torna o mundo inteligível, ela desvenda essas leis, certo? E é um conhecimento livre de crença, livre de superstição, por isso considerado racional, certo? De bom senso, entendeu? Nesse sentido. Depois, eu acho que é importante a gente refletir sobre as formas de se chegar a uma explicação científica, os métodos. Então, a gente vai falar primeiro de indução, depois de dedução, e a gente vai falar ainda sobre probabilidade, explicação probabilística, tá bom? Modelo indutivista, indução. O que é induzir alguma coisa? Para você induzir alguma coisa, você vai do particular até você chegar a uma lei geral. Então, você precisa observar, né, o pesquisador, o homem, ele observa vários casos particulares e ele chega a uma conclusão, ele chega a uma indução, tá? Então, para estabelecer proposições gerais, a indução consiste em um procedimento que pretende estabelecer proposições gerais com base nas particulares. Então, eu observo muitas pequenas coisas e eu chego a uma lei geral. Então, é do particular para o geral, tá bom? Então, é nesse sentido aqui. Tem um exemplo aqui, ó. Quando o pesquisador observa um grande número de X sob uma ampla variação de condições e constata que se todos os X observado apresentam a propriedade Z, qual que é o resultado da conclusão?
Todos os X são dotados de Z. Então, você observa muitos particulares, você vai chegar a um resultado. Isso é indução, tá? Tem outro exemplo aqui, ó. Quando eu afirmo todo papel é combustível. Todo papel é combustível. Então, eu vou testar o papel e a capacidade dele enquanto combustível em diferentes perspectivas, diferentes situações, né? E vou analisar aquilo, a mais variadas condições. E qual vai ser o resultado lá? Eu vou chegar lá e vou dizer, não, mas o papel ele é combustível, né? Então, todo papel é combustível. Então, você tem do geral, do particular, o geral, certo? E como que eu chego nisso? A partir de uma rigorosa análise de caso observado. Aí a gente tem o contrário, que é o dedutivo. O dedutivo é o contrário, é do geral para o particular. Então, por exemplo, tem aqui, ó. Todos os metais, quando aquecidos, dilatam-se. Essa é uma afirmação geral. Todos os metais dilatam-se. O portão da minha casa é de cobre. Cobre é um metal. O sol da tarde aquece o portão da minha casa. Qual que é a conclusão? O portão da minha casa irá se dilatar. Né? Então, se todos os metais dilatam, se aquecer o portão da minha casa, que é de metal, ele vai também dilatar. Né? Então, você tem do geral para o particular. Tá? Nesse sentido. Essa é uma explicação conhecida como dedutiva nomológica. Nomo significa lei, é uma lei, certo? Como se fosse uma lei geral. Expressa uma lei geral presente na natureza. Porque todos os metais, quando aquecidos, dilatam-se, tá bom? Muito bem. Aí, ainda falando sobre dedução, a capacidade que o método dedutivo tem de prever as coisas, né? Porque ele sempre vai chegar a um resultado. Então, você tem essa questão da previsão. Se a indução, ó, o método indutivo, você precisa experimentar os casos particulares. Na dedução, o caminho é inverso. Na dedução, o cientista não parte da experiência, mas ele vai analisar ali o geral, né? Tá? Bom, no caso da indução, eu sempre vou ter uma novidade. Na dedução, não. Né? Na dedução, eu vou deduzir aquilo a partir de uma lei geral. A outra parte que a gente aparece aqui é sobre a probabilística, né? A probabilidade de alguma coisa acontecer. Aqui eu tenho uma modificação do caráter das explicações. Então, a explicação ela pode ser diferente. Por que ela pode ser diferente? Porque depende da variável. Então, se eu pegar um determinado objeto e observar ele sobre uma condição, o resultado pode ser aquele. Se eu fizer uma outra situação, o resultado pode ser outra. Então, depende ali, né? Se eu pegar um vasinho, se eu plantar uma semente de alguma coisa num vasinho e eu aguar todos os dias, o que vai acontecer? Tal coisa. Se eu colocar ali e eu não molhar, o que vai acontecer? Então, qual é a variável? O que eu tenho que levar em consideração? O alcance da lei não é mais universal, mas ela está condicionada a uma variante, a uma variável, certo? Aí, pessoal, na sequência aqui, ele fala da concepção verificacionista da ciência. Então, para ser ciência, você tem que verificar, né? Então, tem um método para se fazer ciência. Vocês vão para a universidade, vocês vão ver. Quando vocês forem fazer algum projeto de pesquisa ou um trabalho de conclusão de curso, alguma coisa, uma dissertação, uma tese, sei lá. O método tem que ser muito claro. O método tem que ser descrito e tem que ser respeitado. Ele tem que se propor, ele tem que cumprir aquilo que ele propõe, certo? O que é um método, então? É um conjunto de procedimentos necessários ou normas padrão para eu chegar a um determinado resultado. Então, como eu vou fazer aquilo? É um método. E o método científico, ele é sistemático, ele é rigoroso. Né? Eu não posso sair por aí afirmando qualquer coisa. Antes de testar, antes de verificar, antes de descrever. Senão é senso comum. Né? A ciência não é senso comum. A ciência ela tem que ser verificável, concepção verificacionista nesse sentido.
Daí na página 87, ele nos apresenta, já apareceu eles, mas está aparecendo de novo aqui, ó, o Círculo de Viena, também conhecido como positivistas lógicos ou neopositivistas. Eles vão bater muito nessa questão da ciência verificável. A ciência tem que ser verificável, a questão do empirismo, tá? Bom, alguns nomes importantes aqui, ó, lá nos anos 30, Rudolf Carnap, Moritz Schlick, Otto Neurath, Hans Hahn, né? Hans Hahn, acho que é assim que se pronuncia. Defendiam a concepção de uma compreensão científica do mundo. Então, ele não chega a ser uma corrente filosófica, o Círculo de Viena, mas era um grupo de pensadores que pensavam, que valorizavam a cientificidade das coisas. Tá? Então, tem que ter um método, tem que ser verificável para ser ciência, certo? Então, tem que ser verificável. Se não tiver essa questão empírica, não é ciência para eles, tá? Bom, então a verificação... você pode até colocar uma hipótese, mas ela tem que ser verificável, e depois que ela se torna verdadeira, pronto, ela já é verdadeira, né? Porque teve um método que falou aquilo. Aplicar a indução, ó, aquilo que a gente acabou de falar, tá? A questão da indução. Muito bem. Ela é também a concepção verificacionista é também chamada de concepção indutivista da ciência. Por quê? Porque você precisa, né, verificar o tempo todo. Você tem que estar ali realmente coletando esses dados para dizer se realmente aquilo né? Chegar numa lei geral. Acreditando-se que a indução conduziria às leis gerais presentes na natureza, os positivistas lógicos passaram para a história como o último projeto filosófico comprometido com a concepção de que seria possível atingir a verdade mediante enunciados observacionais. Então, o último projeto filosófico comprometido com a concepção de que se poderia chegar a uma verdade. A gente pode chegar a uma verdade, né? Vamos pensar sobre isso. Na época contemporânea, nenhum filósofo ou grupo de filósofos se comprometeu a desenvolver um projeto que se vincula à verdade. E aí? Mas quais foram as razões para o abandono do projeto clássico? Daí que você vai ter aqui, ó. De novo apareceu o Popper, que a gente já viu na outra aula. Olha lá, o Popper apareceu aqui de novo, da falseabilidade, tá? O austríaco Karl Popper nasceu em 1902, faleceu em 1994. Ele é um dos mais importantes filósofos da ciência do século XX. Popper, um dos mais importantes filósofos da ciência do século XX, né? Ele também publicou sobre política. Para Popper, não devemos tolerar, nem na ciência nem na política, nenhuma forma de totalitarismo. Somente podemos fazer ciência e viver uma sociedade justa se desfrutarmos liberdade para exercer nossa crítica e debater abertamente as propostas apresentadas, tá? Então veja lá. Popper rejeita a concepção tradicional e neopositivista da ciência, que a gente acabou de falar do Círculo de Viena, né? Por quê? Porque ele encontrou um erro. Que erro ele encontrou? Aquela concepção tradicional, neopositivista, comete um erro grave ao considerar que a ciência começa com observação. Para ele, sem estabelecer um parâmetro para entendermos nossa observação, não chegaremos a dado algum. O que eu quero observar? Essa é a pergunta. O que eu quero observar, né? Em outros termos, se não tivermos nenhuma diretriz teórica para guiar nossas observações, não existirá algo a ser observado. Qual é o problema? Em que linha é que eu quero observar? Onde eu quero chegar? Então, eu tenho que partir de uma teoria, eu tenho que ter um embasamento teórico. É isso que ele quer dizer. A investigação científica não pode se iniciar com observações puras, neutras, imparciais, pois o cientista, antes de iniciar suas práticas, sempre tem uma ideia, ainda que provisória, do que deve ou não observar. Quando você vai fazer alguma coisa, já tem uma intenção. Você sabe o que você quer. Eu não vou estar lá do nada e de repente eu vou observar aquilo. Não, eu vou detectar um problema, tá? Então ele faz essa crítica ao neopositivismo. As críticas de Popper ao conceito verificacionista e indutivista da ciência encontram amparo nas análises dos psicólogos e filósofos contemporâneos, né? Porque a ideia da percepção.
Até então não se falava de percepção humana. De acordo com essas análises contemporâneas, a apreensão da realidade se faz parcialmente mediante recortes próprios de cada observador, determinados por suas experiências prévias, pelas teorias que aceitam, pelos objetivos que têm em vista, por seus valores, ou seja, pelos conteúdos previamente presentes em suas mentes. Subjetividade. Cada um de nós temos a nossa subjetividade, nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos valores, nós temos aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não acredita. Como que eu vou me desvencilhar daquilo que eu tenho, do subjetivo? É isso que ele quer dizer. Isso quer dizer que dois indivíduos, quando estão de frente para um objeto e não têm a visão comprometida por nenhum outro problema físico ou circunstanciais, têm uma sensação visual, mas eles não observam da mesma forma aquilo, porque cada um é de um jeito. Ou seja, ocorre em ambos uma reação física que pode ser descrita mediante termos fisiológicos que denominam essa experiência de ver. Como cada um vê alguma coisa, como cada um vê um problema, como cada um percebe um problema. Mas isso não implica afirmar que os dois observam o mesmo jeito o objeto. E aí? A observação implica algo mais do que meramente estímulos físicos. A observação do dia a dia especialmente no âmbito científico, pressupõe que o conhecimento que possibilita interpretar o que vemos. Interpretar o que vemos, né? Na faculdade vai ficar mais fácil vocês entenderem isso. Quando você tem que resolver um problema, um projeto de pesquisa, uma proposta de um projeto, alguma coisa, cada projeto, você pode dar o mesmo tema para N pessoas, cada um vai enxergar aquilo de uma forma diferente, tá? São bastante conhecidas duas figuras representadas a seguir. Podemos, de acordo com a nossa bagagem intelectual, interpretar de forma diferente. Cada um tem uma bagagem intelectual, cada um vai interpretar de forma diferente. Aqui tem essa imagem. E aí? Isso é um pato ou isso é a cabeça de um coelho? Né? Então você pode, dependendo do objeto, ele pode ser interpretado, né? A cabeça de um coelho ou é um pato? E aí? Depende, né? Se você olhar de um jeito, aqui é um coelhinho. Se você olhar assim, parece um patinho, né? Então depende. Muito bem. Aqui também. E aí? O que a gente tá vendo aqui? Tá? Então, mesma coisa. Então, os objetos, a nossa percepção, ela é influenciada por outros fatores. Então, ela pode ser dois vasos ou ela pode ser, né, contornos de rostos, tá? Então, pensem sobre isso. Os positivistas lógicos afirmam que toda observação ela é neutra. Será que ela é neutra? Né? E ele vem falar que não. Isso significa que temos primeiro que aprender, depois observar e somente então temos a capacidade de teorizar, criar novas teorias. Um exemplo para ilustrar a tese de Hanson é o que escreveu o texto que está ali em cima, tá? Foi fornecido pelo físico Pierre Durkheim. Imagine a seguinte situação: você, um físico e uma criança de 3 anos visitam um laboratório de física em uma tradicional universidade brasileira. Podemos, com toda certeza, afirmar que vocês três não observam da mesma forma. Cada um vai observar de uma forma, né? Ainda que todos tenham a mesma experiência visual. Você vai enxergar a mesma coisa, só que você não vai interpretar a mesma coisa. O físico observa instrumentos observados para conduzir uma experiência sobre a luz. A criança constata potenciais objetos para brincar e você, se não gostar de física, dificilmente estará observando alguma coisa, né? O que torna a observação do grupo tão diferente é o conhecimento anterior, afirmaria Popper, né? O que eu tenho de conhecimento anterior para entender daquilo ou não? Para eu poder entender alguma coisa, eu tenho que ter anos e anos e anos de conhecimento sobre aquilo. Toda observação para Popper é teórico carregada. Não existe a chamada observação neutra, tampouco dados que sejam puros. Não tem. Quando observamos um objeto, estamos estabelecendo um caminho de mão dupla. O conhecimento que temos
ajuda na constituição e na compreensão do objeto, que por sua vez também se apresenta como um dado a ser observado e interpretado, né? Então, por isso que é de mão dupla, né? Aquilo que a gente sabe ajuda a entender, por outro lado, você está observando alguma coisa que vai ser interpretado, né? Nossa observação do mundo é sempre carregada dos nossos conhecimentos, crenças e valores. Aqui repetiu o que está falando lá atrás, ó. E o objeto será sempre descrito com base na bagagem teórica e cultural que o observador traz consigo. Aquela brincadeira que a gente faz na sala, né? De eu falar uma palavra que vocês nunca ouviram antes. Sendo assim, nossas concepções sobre o que existe são sempre subjetivas? Tem uma pergunta aqui. Se toda observação é teórico carregada, se não existem dados puros, se a observação depende do conhecimento que nós temos, seria possível a ciência realmente produzir conhecimento? Verdade? E aí? Ou será que a ciência é só opinião de especialistas? Tem uma pergunta aqui. Então vamos lá. Popper afirma que essa atividade consiste justamente em buscar uma descrição tão objetiva quanto possível do mundo. Por isso que ele fala, verificar, né? Tentar falseá-la, tentar desqualificar para que ela consiga ser o mais próximo possível da realidade, mais objetiva possível, tá? Para poder justificar essa proposta, que ele pressupõe seu critério de demarcação, denominado de falseacionismo, que a gente viu anterior, na outra aula. Então, vamos lá. Bom, ele escreveu uma obra, uma conferência, né? Ciência, conjecturas e refutações. Refutar significa você negar aquilo, né? Você dizer que isso não. Em 1953, Popper expõe detalhada e didaticamente o que ele denomina do seu critério de demarcação entre ciência e pseudociência. É ciência ou é pseudociência? Se diz ciência. No outono de 1919, ele relata, né, que no outono de 1919 a questão que o incomodava poderia ser assim formulada. Existe algum critério que determine o caráter científico de uma teoria? Qual é o critério para dizer que aquilo pode ser uma teoria? Quando uma teoria pode ser considerada verdadeira? E aí? É verdade ou é só uma opinião do especialista? Tá? Quando poderemos descartar pseudoteorias? A resposta tradicional insistia que o critério da distinção é a verificação, né? O método indutivista, o empirismo. Ou seja, para tornar uma ciência científica, é preciso observar e implicar a indução. No entanto, para Popper, isso não resolve o problema. Ele vai dizer que só isso não resolve o problema. Afinal, parece que algo como astrologia, que nada tem a ver de científico, astrologia, poderia muito bem passar pelo modelo de observação, indução e verificação. Porque eles verificam, eles analisam, eles olham os astros, eles afirmam que se a lua, se tiver eclipse de lua nova, pode acontecer tal coisa, e assim vai, né? E assim, eles podem acertar também. E aí? Sendo assim, parece que ainda falta um critério. Qual é o critério que está faltando? Tá? Continuando. Mas o que mais intrigava Popper não era propriamente a astrologia, mas as teorias que estavam na moda na época. Olha que apareceu a teoria da relatividade de Albert Einstein, ou a teoria da história de Karl Marx, ou a psicanálise de Sigmund Freud, ou a psicologia individual de Alfred Adler, né? Olha quanta coisa nova acontecendo no mundo. E aí? Juntando essas 4 teorias, o Popper dizia que indicava na época o que de mais relevante existia no mundo intelectual. Já pensou, gente? Marx 1818, morreu em 1883, né? Então, Einstein, Marx, Freud, Adler. Imagina a intelectualidade, esses pensadores, o que representavam? E aí, por que a gente fala que tudo que eles falaram é ciência? Como testar essas ciências? Em 29 de maio de 1919, um experimento realizado pelo físico escocês
Eddington empolgou o nosso filósofo, o Popper. Pela primeira vez, ocorreu uma confirmação empírica da teoria da relatividade do Einstein. A experiência de Eddington indicou a Popper o caminho que uma teoria deve trilhar para ser científica. Ela tem que ser testável. Ela tem que ser testável. Ela pode ser. Se eu afirmar que eu fiz uma coisa fazendo isso, alguém que pegar a minha teoria, ela pode reproduzir aquilo, né? E aí? Popper propõe substituir o empirismo justificacionista e indutivista, que era o tradicional, por um empirismo não justificacionista e não indutivista, conhecido como falseacionismo. O que é isso? Admitir como científico somente enunciados que possam ser falseáveis por outros enunciados observáveis possíveis. No lugar da verificação, a falseação. Então vamos lá. Falseável. Ele não está afirmando que o enunciado científico, se for falso, que o enunciado será científico se for falso. Não é isso que ele está falando. Não é que para ser ciência tem que ser falso. Não é isso que ele está falando. Mas sim que o que transforma um enunciado comum em científico é o fato de ser possível falseá-lo por outro enunciado. A ciência, para Popper, se caracteriza por criar enunciados que proíbem o estado das coisas. A ciência não é uma busca de confirmações, mas um empreendimento derivado de criatividade da mente humana, destinado a resolver um determinado, a observar um conjunto de fenômenos, né? Do que eu estou falando? De alguma coisa. Segundo Popper, uma teoria deve ser rigorosamente testada. Então, é preciso cutucar o máximo possível ali para a gente poder afirmar se aquilo vai ser verdade ou não. Se uma teoria falhar, ela é eliminada, ela pode ser substituída e, novamente, vamos tentar falseá-la. Se ela resistir aos testes falseadores e se for mantida, né? Ela é provisoriamente mantida. E daí novos testes vão ser feitos até você falseá-la. Gente, é o que acontece hoje em dia, né? Você tem uma teoria, aquela teoria ela é verdade até que se chegue uma outra teoria. Entendeu? Nesse sentido. Aqui tem os coelhinhos, ó. Olha lá. Todos os coelhos são brancos. E aí? Ou todo mundo que tem as orelhinhas são coelhos? Seleção de Páscoa, olha lá. Né, os coelhinhos, para ser um coelhinho tem que ser o quê? Né? Tem que ter ali o narizinho redondo, o dentinho, o bigodinho e as orelhinhas. Ah, um hamster disfarçado, né? Então, vamos checar. Quanto mais a teoria resistir aos testes, mais informação ela nos dará sobre o fenômeno. Entretanto, se ela for falseada logo no primeiro teste, isso deve ser interpretado como um bom sinal, certo? A prova disso é que ela foi falseada. Teorias científicas não são construídas por um processo indutivo, mas ela tem que ser o quê? Falseadas, elas têm que ser colocadas em questionamento, elas têm que ser questionadas. Popper se coloca em oposição ao ideal clássico da filosofia, tá? Por quê? Porque lá no começo, quando começou-se a buscar uma explicação racional para alguma coisa, a ciência era tida como algo seguro, como algo indubitável, definitivo, tá? Agora ele não, ele dizia que assim, aprendemos com os nossos erros, né? Então é possível o tempo todo voltar atrás, refazer e ir corrigindo os erros, né? Somente as teorias passíveis de serem falseadas por observações sobre o mundo merecem o título de ciência, tá? Então vamos lá. E aí, o que ele fez com as teorias de Marx, Freud e Adler? Diferente da teoria da relatividade de Einstein, para a gente falar das ciências humanas ou da psicanálise, né? E aí? Ele diz que não pode ser consideradas
científicas. Para ele, a teoria de Marx, se foi a que mais se aproximou desse status, acabou, devido à interferência dos marxistas, deixando de ser considerada uma explicação científica. O que fizeram os marxistas de tão grave? Segundo Popper, a descrição feita por Marx afirma a necessidade de uma nação passar por vários estágios para chegar ao comunismo. Dessa forma, uma sociedade qualquer deveria sair do escravagismo, passar pelo feudalismo, transformar em capitalista, né? Aí chegar no socialismo e chegar no comunismo, que é a teoria do materialismo dialético. Marx ressalta que isso é algo necessário, pois cada etapa prepara as condições para a próxima etapa. Mas os marxistas, quando fizeram a Revolução Russa lá em 1917, os bolcheviques tomaram o poder lá, eles pararam no socialismo. Eles pararam no socialismo. O comunismo ficou só na história, aquilo que eu venho falando para vocês. O socialismo real parou no socialismo, né? Não chegou-se ao comunismo. E outra coisa, a Rússia sai direto do feudalismo para o socialismo, do feudalismo para o socialismo. Ele não passa pelo capitalismo, né? Então vamos lá. O resultado dessa adequação feita pelos marxistas para justificar a Revolução Russa, segundo Popper, foi tornar a teoria da história de Marx impossível de ser falseada. Assim, após essa adequação, qualquer nação poderia saltar de qualquer estágio e se transformar em comunista, porque não está cumprindo as etapas ali. E a teoria do Marx ela é muito objetiva, ela fala dos modos de produção. Dessa forma, os marxistas estariam aptos a usar a teoria da história do Marx para justificar qualquer revolução, o que para Popper é um absurdo, né? Então, de acordo com o Marx, os marxistas se apropriaram da teoria do Marx para chegar ao poder, né? O que a gente sabe. Quando uma teoria deixa de ser falseável, perde todo o seu teor explicativo e se torna dogmática. Dogma é uma verdade que ela é engolida, né? Para Popper, foram os marxistas que generalizaram a teoria do Marx e impossibilitaram sua falseação. O problema não é o Marx, o problema são os seus seguidores, transformando uma teoria racional e passível de crítica em uma proposta impossível de ser falseada. Tá? Então ela virou uma doutrina ali, que impõe uma verdade, não admite a falseabilidade. No caso do Freud e do Adler, é semelhante. Tá? Então vamos lá. Bom, o Marx teria sido alterado pelos seus discípulos para chegar a um fim. As propostas de Freud e de Adler são irrefutáveis. Popper declara que não seria possível sequer conceber um teste para tentar refutar o que afirmam Freud e Adler acerca da natureza humana. No caso de Freud, isso ficou tão evidenciado que todos conhecem a piada usada. Por exemplo, quando trocamos nomes de pessoas ou objetos, ou quando simplesmente pensamos uma coisa e fazemos outra coisa diferente, né? Quando a gente usa a expressão, Freud explica. Eita, né? Então vamos lá. Ver o que mais tem aqui. Traduzindo, não importa o que aconteça, sempre existe a possibilidade de explicar o nosso comportamento numa perspectiva freudiana. E para Popper, isso não está certo, ela não pode ser falseável. A crítica a respeito da proposta de Adler merece ser explicada. Adler alcançou sua notoriedade nos anos 20. Ao explicar o comportamento humano, partia de uma premissa bem simples. Nosso comportamento é resultado de um sentimento de inferioridade. É a psicologia aqui, né? Então vamos lá. Imagina a seguinte situação. Você entra em uma sala de espera e procura um lugar para sentar. Se eu fosse um psicanalista adleriano, iria observar seu comportamento e explicar como a sua escolha por uma cadeira é movida por um sentimento de inferioridade. Espero você escolher e pronto, já tem o seu diagnóstico. Se você escolheu uma cadeira perto do lixo, o que você só pode ser resultado de um sentimento de inferioridade, que faz com que você tenha uma baixa autoestima. Será que só isso é capaz de dizer a natureza de uma pessoa? Afinal, com tantas cadeiras vazias, aliás, com uma moça bem atraente perto, você escolhe sentar perto do lixo? Alguém poderia objetar, se ele tivesse escolhido a cadeira perto da jovem mencionada. Adler explicaria também. Para demonstrar que sua conduta não é determinada pelos sentimentos de inferioridade, o sujeito procurou um local
em que provocaria a sensação de autoestima de um sujeito de iniciativa, capaz de sair bem de qualquer situação. Ou seja, eu posso interpretar de diferentes formas possíveis. Por isso que ele vai deslanchar, vai refutar, né, a teoria do Adler. Adler diria que, diante de uma nova situação, sem saber como agir e acreditando que não poderia agir com naturalidade em uma sala com outras pessoas, ele simplesmente evitou a situação fugindo, que também indica um sentimento de inferioridade. Sempre você vai chegar na mesma coisa. Aos olhos de Popper, o fato de as hipóteses de Freud e Adler serem sempre confirmadas não é uma virtude, mas é um defeito, né? É um defeito. Essas teorias, tal como formuladas por seus idealizadores, são muito semelhantes à previsão dos horóscopos, tais gerais que não conseguem ser falseadas. E, se não podem ser falseadas, não podem ser teorias científicas, de acordo com Popper. Para encerrarmos, por que somente teorias ou enunciados falseáveis merecem o título de científico? Porque os enunciados que são falseáveis estimulam a crítica e o debate. Para ser científico, tem que levar os cientistas ao debate, à crítica, à discussão, né, à construção. Se for dogmático, é aquilo e ponto final. Não tem conversa. A principal característica de alguém que se comporta de forma dogmática é não considerar a razão, é irracional. Importa para Popper estudar como as teorias científicas são discutidas, ou seja, como devemos incentivar permanentemente o debate teórico